Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão, falando sobre assuntos incríveis para o seu conhecimento, para a sua espiritualidade, para a sua energia, para a sua saúde física, mental, energética, espiritual. E hoje vamos falar muito da sua saúde física com a Mari Montanheri, falando sobre aromaterapia, cosmética natural. Ela é especialista nesse assunto. E assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa buscar a natureza, né? A gente precisa buscar propriedades naturais e coisas incríveis para poder a gente tratar nosso corpo com mais saúde e voltado muito mais para as coisas naturais, porque as coisas artificiais têm sequelas, têm danos, têm coisas que absorvem no nosso corpo que a gente nem é besteira, é só uma substância que vai dar uma textura. Ah, é só um aditivo que vai dar um colorido, um cheiro diferenciado. Tá, mas de repente aquela substância X, Y, Z lá, artificial, que é só para dar uma besteirinha, pode fazer algum mal, ou não seja tão legal, enquanto a gente tem a natureza riquíssima, maravilhosa, abençoada, na nossa mão, para a gente utilizá-la com todo o nosso conhecimento, para a nossa saúde e nosso melhoramento, né? Mas antes, vou lembrar vocês fazerem o quê? O de sempre, né? Curtir o canal, se inscrever, comentar. Quem tiver dúvida, manda mensagem, manda pergunta, que eu venho aqui responder. A Mari vem aqui responder, falar com vocês. Se inscrevam também, passe adiante. Eu tenho uma pessoa que tem um problema com cabelo, eu tenho uma pessoa que tem problema com pele, vai encaminhar esse conteúdo super legal para a pessoa, para poder a gente compartilhar esse conhecimento, que esse canal é para isso, passar conhecimento, porque o quê? Quanto mais espécies no mundo, o mundo melhor teremos para todos. E é isso que a gente está aqui compartilhando conhecimento. E lembrando também, como sempre, eu adoro falar do meu livretos, falar do Manual da Conexão Planetária, meu livro maravilhoso que eu amo, onde eu falo da união da saúde, ciência e espiritualidade, porque as pessoas têm uma tendência de achar que tudo é holístico, tudo é místico, tudo é Paranauê. Tem coisa que é Paranauê mesmo, mas a maioria, gente, é até ciência, biologia, química, física. Não tem essa coisa é do além. Não, não é do além. Você fazer um aterramento, você colocar o pé na terra, é Pachamama, terra. Não, não é só Pachamama, terra. Você faz uma troca de elétrons, você está melhorando suas células de maneira subatômica. Isso é uma física quântica, isso é ciência. Isso não é doideira, isso é científico. Então, as pessoas precisam entender. Tem um livro também, o Manual da Conexão Planetária Kids, que eu amo, que tem aqui um capítulo, inclusive, para eu falar, ó, da aromaterapia, a importância da aromaterapia, para as crianças entenderem a importância também. Obviamente, no livro, o primeiro livro, é um conteúdo científico, onde eu vou falar toda a parte científica, que a aromaterapia não é um cheirinho bom que eu estou sentindo uma energia do além. Não, não é isso. Existem neurotransmissores cerebrais que vão captar aquela informação daquela essência que vai ser inalada ou passada no corpo, enfim, mas vai ser absorvida de alguma forma dentro do nosso organismo, seja por inalação, ou pela pele, ou enfim, como for a via de acesso, e vão ter neurotransmissores cerebrais que vão captar aquela informação e vão passar aquela informação para a célula e vai passar a informação para a região do cérebro, onde vai ter uma resposta de acordo com aquele neurotransmissor cerebral específico. Então, se eu estou sentindo um cheirinho de uma lavanda e estou me sentindo mais calma, uma camomila, porque é energia, não, não é isso somente, é de fato porque aquela substância inerente àquele aroma vai causar um efeito de calma, o equilíbrio no neurotransmissor cerebral que vai passar para o seu corpo, seu músculo vai relaxar, Mesmo diferente o alecrim. Você cheira um alecrim, o alecrim vai dar mais energia, dá mais vida, dá mais vigor, né? Aquela coisa de contato, o sol, aquela coisa que se fala da energia, mas ele tem os neurotransmissores cerebrais dele, que faz justamente o quê? A captação daquela informação para passar para você ter mais vibração, mais energia nos seus músculos, na sua respiração, no seu batimento cardíaco. Então, ele vai dar esse vigor biologicamente no seu corpo. Isso tudo é ciência, minha gente. E, obviamente, a parte científica eu falo nesse, mas eu vou pincelar, sim, para as crianças saberem que existe aromaterapia e que a aromaterapia é maravilhosa e que elas podem passar um óleozinho nas perninhas quando estão cansadas, pode cheirar uma florzinha, pode fazer esse tipo de prática, que isso faz bem, isso é saudável, não é só, não, é saudável e faz parte da nossa vida.
E a natureza é muito linda, muito maravilhosa, e pessoas que valorizam a natureza, trabalham com a natureza e trazem produtos ou ideias ou conhecimento de coisas que vão fazer bem, a gente tem que fazer o quê? Tem que divulgar, tem que falar, tem que mostrar, tem que valorizar, porque pessoas assim que a gente precisa mais desse planeta, né? Que vai correndo contra um pouco dessa maré louca da Matrix, mas a gente sabe muito bem que correr contra a maré da Matrix é desafiador, mas aqui estamos nós, firmes e fortes e felizes, e no propósito. E falando em aroma, vou chamar a Mari, que eu estou super feliz, estou animada para saber coisas. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com pessoas que acreditam e entendem, né, e mistura isso, tanto a questão da espiritualidade quanto a questão da ciência, né? E você estava falando aqui, falou do alecrim. O alecrim, ele não só te traz, ele ativa, na verdade, no seu cérebro funções de memória, então isso já é... O alecrim, ele é o óleo essencial mais estudado que tem hoje, cientificamente, e já tem um estudo dele, eu já quero entrar nisso, porque eu adoro falar sobre esses estudos, e tem um estudo dele falando que, comparando o minoxidil e ele, fizeram aquele estudo que é o que mais te dá garantia de que aquilo ali funcionou, né? A gente não vai ficar entrando em termos técnicos aqui, mas eles testaram o grupo cego, né, e o grupo com teste, e ele deu mais resultado, somente o alecrim, mais resultado do que o minoxidil. Então, assim, está aí, está aberto, é só pesquisar ali nos documentos. Então, a gente está falando aqui de ciência também, né? Até Então, não tem como. Se a pessoa tiver uma plantinha em casa, né? Se a pessoa tiver as pessoas que têm plantinhas eu tenho aqui lavanda, tinha alecrim, mas morreu. Mas alecrim, eu tenho umas plantinhas que tem manjericão. Não é que seja uma horta, que eu nem tiro para usar. Eu simplesmente aliso elas e cheiro assim, ai, que delícia, eu passo a mão assim, converso, fico a besta, fico lá conversando com as plantas. Besta não, porque elas estão ouvindo, então não são bestas, são inteligentes. Né? Eu pego lá as plantinhas e falaram uma vez que se você não pode ter plantas, tal, pelo menos se é para ter uma que tem um alecrim, porque ele tem muita função. Realmente, é o óleo essencial mais estudado ali, que tem mais resultados ali. E o óleo essencial, e aí já vou entrar na minha área maravilhosa que eu amo, o óleo essencial, ele é multifuncional. Então, você está usando, a gente está falando do alecrim, um óleo essencial. O que tem no alecrim? Gente, o que a gente está falando, a gente chama de alecrim, mas ali dentro tem compostos químicos que agem diretamente com o nosso organismo. E aquele composto químico, ele faz múltiplos benefícios. Então, a gente tem um óleo essencial que às vezes tem 10, 20, 30, 40 benefícios. Então, para mim, não tem nada mais potente, mais completo do que a aromaterapia. E foi por isso, né, que eu acabei indo para a aromaterapia. Eu já flertava com a aromaterapia lá atrás, em 2012, 2010, mas eu era muito da questão da homeopatia, né? Então, assim, eu tentava tratar muita coisa com homeopatia. Mas a homeopatia é muito levinha, é muito, sabe, aquela coisa assim, ela é maravilhosa, mas ela não é ela não vem com, sabe, assim, com aquela potência. Ela é para ser utilizada ali aos poucos mesmo, todos os dias, aquele pouquinho e tal, para ter o resultado e o efeito. E a aromaterapia não, o óleo essencial não, o óleo essencial basta uma gota ali para fazer um estrago maravilhoso, né? Então, assim, tanto que a gente também tem que tomar muito cuidado com o exagero, a gente não pode exagerar. O mesmo óleo essencial que te faz bem, ele pode te fazer mal se você utilizar demais, se você diluir ele com uma porcentagem muito alta e utilizar ele todos os dias. O seu corpo ele é extremamente inteligente. E aí, uma hora, seu corpo pode rejeitar aquilo ou ele pode não fazer mais o efeito pelo simples fato de você ter dado demais aquela potência e o corpo vai lá, olha, tá demais, eu não quero, e aí faz o mesmo efeito de um medicamento. Você pode ter ali uma rejeição depois. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. É para todo mundo, é liberado. A gente tem que tomar cuidado com marcas também que não são puras e vendem como óleos essenciais e são essências. Então, existe óleo essencial e essência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Tá? O Não. óleo essencial ele veio da planta. A gente tirou lá 1 tonelada de hortelã, pimenta, para tirar um vidrinho de 15 ml de óleo essencial da planta. Então, aquilo ali é química pura e veio ali numa destilação, ou vem por resina, ou vem por prensa. É tirado também de uma maneira muito natural. A gente também tem que olhar isso. E a essência não. A essência ela é feita no laboratório e a essência ela não vai conversar com o nosso corpo porque ela não é orgânica. É só um cheirinho, né? Essa é só É o só um cheirinho. cheiro. E uma das coisas que quando você decide tirar fragrâncias do seu corpo, você vai ver o quanto o seu nariz estava acostumado com aqueles cheiros fortes, que você não conseguia distinguir nada. Quando você tira isso, e aí é o meu caso, né? Em 2020 eu tirei tudo finalmente. Quando eu tirei e eu comecei a sentir os cheiros dos perfumes, eu comecei a sentir aquilo muito forte, incomodativo no meu nariz. E, para mim, um cheiro de um amaciante tem o mesmo cheiro de um desinfetante, que tem o mesmo cheiro de um perfume, às vezes. E você fala, gente, está tudo cheirando a mesma coisa, porque é muito forte e o nosso nariz está tão acostumado com aquilo. E eu falo principalmente nós mulheres. A gente usa um shampoo que tem um cheiro, um condicionador que tem um cheiro, uma máscara que tem um cheiro, um hidratante que tem um cheiro, um cero que tem um cheiro. Quando você vai ver, tem 10 produtos na sua pele com cheiros completamente diferentes e você vem, ainda pega um perfume e passa nas suas áreas que você não deveria passar, né? Nas suas glândulas, no seu pulso, lugares que a gente não deveria estar passando perfume. A gente tem que passar perfume na roupa se você quer utilizar. Eu não sou contra, meu marido usa perfume até hoje, ele gosta. Eu já uso perfume natural, que eu mesma faço, com os óleos essenciais, e eu não sinto necessidade de ter aquele cheiro comigo o tempo todo. Quando você limpa, você enxerga o quão a gente sobrecarrega tudo, né? Ou tanto o ambiente, que tem tudo, né? Cheiro de limpeza, aquela coisa toda, e o nosso corpo. Não é verdade. Me fala como é que foi essa tua entrada nessa parte de aromaterapia e cosmética natural. Você começou a falar um pouquinho, mas conta mais pra gente como é que foi assim, essa mudança. Porque paralelamente a isso, eu conheci, não, vi na internet uma pessoa que ela também está mudando tudo. E ela comentou, mas ela é atleta, ela não trabalha com isso. Mas ela comentou recentemente que ela não usava nem desodorante. Ela fez, não, eu não uso nem sabão, eu tomo banho às vezes eu passo um óleo, eu tomo banho só com água, não uso odorante, mas ela não tem cheiro ruim, porque ela só se alimenta de coisas mega saudáveis e naturais. Eu disse, gente, não precisa. E eu fiquei assim, chocada, eu achei incrível isso. Mas assim, eu sei que isso é uma coisa mais difícil e tal. Mas dentro do possível, né? A gente vai fazendo alguns ajustes, né? A gente vai se adaptando. Mas me fala de você, como é que foi essa sua modificação para essa introdução de produtos saudáveis na sua vida, até virar seu negócio, né? Seu trabalho também. Então, vamos lá. O meu ponto de virada, ele começou... Na verdade, eu sempre fui uma menina que questionava muita coisa. Então, assim, eu tinha uma vida completamente desregrada até os meus 20, 21 anos de idade. E desregrada era, eu não preocupava com sono, e ninguém no meu ambiente preocupava também. Então, assim, eu bebi até meus 20 e poucos anos de idade, eu cheguei a fumar, eu saía muito, então eu virava noites. Então, assim, era aquela vida que eu tinha. Com 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar como modelo na época. Era bem magrinha lá, bonitinha, não sei o quê. E aí comecei a trabalhar como modelo e falei, bom, agora eu trabalho com o meu corpo, minha imagem, então eu tenho que cuidar mais. Então ali já foi a primeira virada de chave que eu tive de olhar para mim, de olhar o que eu estava fazendo, porque eu não podia acordar mais com olheira, eu não podia acordar mais com o rosto inchado, eu não podia mais acordar com sono, porque eu tinha que estar disposta para fazer inúmeros castings, né, que a gente chama, que é ficar o dia inteiro ali visitando o cliente para ver se ele te escolhe. Então eu tinha que estar bem, eu tinha que estar com uma energia boa. Então eu via que aquele estilo de vida que eu estava levando antes não era legal. Com 22 anos eu me casei. E aí foi quando eu tomei a primeira rasteira da vida, assim, que eu falei, e eu agradeço demais por ter tomado
com 22 anos de idade, que foi do dia para a noite, literalmente, eu comecei a perder toda a saúde que eu tinha, toda a vitalidade que eu tinha. Comecei a ter sintomas de alergias no corpo, dores no corpo, cansaço extremo. Comecei a ganhar peso do dia para a noite. Assim, eu ganhei, na época, 12 quilos em 30 dias. E foi antes de eu casar. Então, assim, eu me casei, do dia que a gente marcou o casamento no civil, né, eram 30 dias. Eu tive alguns episódios na academia que eu quase desmaiei, e aí eu pesei, e eu pesava toda semana, e quando eu me pesei de uma semana para outra, tinha 5 quilos a mais. Eu fiz a academia inteira subir na balança e falar, me fala se isso está certo. Porque, como assim? Eu não estava grávida, eu sabia que eu não estava grávida, e aí começou aquele desespero. Então, ali foi o ponto de virada para aquela menina que questionava tudo. E eu falei, o que está acontecendo comigo? E eu tive que parar a minha vida, né? Porque ou você arruma tempo para cuidar da saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Essa frase é, né? É isso, gente, é a vida. Qual que foi o problema? Eu tinha 22 anos, não tinha ninguém passando por isso. Agora a gente está falando de uma época, gente, eu tenho 44 anos de idade. A gente está falando de uma época que não tinha Google, não tinha ChatGPT, não tinha iPhone, não existia nada disso. Então, o que eu tinha? Os profissionais. E eu acreditava muito em todos, porque naquela época, a gente foi doutrinada a não discutir com a decisão do médico. E a gente não argumentava. Só que quando eu ia neles e eles não sabiam o que eu tinha, ao invés deles falarem para mim, eu não sei o que você tem, procura outro, eles chutavam ou eles tentavam me convencer que estava tudo bem comigo. Porque eles olhavam os meus exames e falavam, não tem nada nos seus exames. E eles ignoravam completamente aquilo tudo que eu estava passando. E eu falava, gente, não tem condição. E ali, eu acho que aquilo ali foi onde me deu força para falar, olha, eu vou ter que procurar, porque tem alguma coisa. Ninguém pode ignorar o que está acontecendo comigo. Se todo mundo vai ignorar, eu não vou. E aí foi onde minha busca começou. E eu agradeço por ter acontecido comigo com 22 anos de idade, porque hoje eu vejo que isso tudo acontece com uma mulher quer dizer, acontecia, né? Que a gente vai até discutir sobre isso. Mas antigamente, naquela época, acontecia com mulheres acima de 50, 60, 70 anos de idade. E com 50, 60, 70 anos de idade, você não tem vontade de mudar, porque o mudar vai levar tempo para ter resultado. E a grande maioria não tem força de vontade para mudar, porque elas acham que é aquilo ali mesmo, e a gente foi doutrinada assim. As mulheres envelhecem e elas todas vão passar por tudo aquilo ali. Doenças crônicas, dores, falta de energia, não é como se isso fosse normal. Então eu tive uma faculdade dentro de mim durante 22 anos, que foi cada vez me acordando para alguma coisa. E cada descoberta que eu tinha, e aí eu comecei a estudar, eu pensei, eu fiz direito, mas eu fui totalmente para o lado da saúde. E foi uma busca tão incessante, e ainda porque eu ainda tenho questões que a idade também foi me trazendo, né? Então foi combinando ali. Eu ainda não consegui resolver todos os problemas que eu tenho. Hoje eu já descobri muita coisa de onde veio, por que eu tenho, que eu falo assim, fisiologicamente mesmo falando, né? Eu não discuto com Deus pelo que eu tenho. Eu acho que a gente tem que aceitar que o fardo ele vem e a gente tem que saber o que fazer. Eu estou fazendo a minha parte, então eu não vou discutir, sabe? E eu nunca acho que é pesado demais, porque olha onde eu estou e olha o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu ajudo milhares de mulheres a talvez entender que aquilo ali não é normal e procurar uma saída, e eu sempre dou saídas. E aí, em 2020, mesmo lutando com tudo, mesmo melhorando, né? Eu sempre era muito cíclico, melhorava, piorava, melhorava, piorava. Em 2020 eu tinha um restaurante, a pandemia, não aguentei o estresse, tive que fechar. Quando eu tive que fechar, meu nível de estresse estava lá em cima. E o estresse, ele é um dos gatilhos, mas um dos gatilhos mais importantes para aquilo que o nosso corpo vai representar. O estresse ele não é ruim, mas a gente precisa gerenciar esse estresse. Então, em 2020, eu tomei essa pancada e aí eu comecei a ter... a pandemia veio em março. Em junho, eu comecei a ter sintomas de fadiga.
o meu corpo empolou inteiro, depois que eu comi um pedaço de carne de porco, e eu não tinha, um dia antes eu não tinha alergia, no outro dia eu comi, simplesmente eram bolas vermelhas no meu corpo, e eu não Desespero. conseguia sair da cama. Não é que eu não conseguia, eu saí da cama todos os dias, mas eu ficava arrastando durante o dia inteiro. Um dia que eu fiquei assim, eu já tinha tanto tempo procurando sobre tudo que eu falei, tem alguma coisa errada. Eu já fui direto para pesquisar sobre autoimune. Aí eu já tinha caído na dieta da FODMAPs, aí eu já caí num tratamento que não é convencional e hoje já é bastante conhecido. Naquela época esse tratamento tinha 10 anos, tinha nem 10 anos, acho que ele começou em 2012, que é o protocolo Coimbra. E aí eu falei, eu não vou fazer tratamento convencional, porque na minha cabeça não fazia sentido, a pandemia a gente não sabia o que era ainda. E eu falei, eu vou tomar um imunossupressor, ou seja, eu vou suprimir a minha imunidade numa época que a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, eu vou ter medo da minha sombra, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí, o que eu fiz? Eu fui para o oposto, vou fortalecer a minha imunidade e ver o que está acontecendo e ver se eu respondo. E aí eu fiz o protocolo Coimbra durante 3 anos, tive melhoras, eu tive remissão, na verdade, da autoimune. E aí eu falei, agora eu tenho que tirar o resto que falta, porque eu já tinha tirado muita coisa. Só que para a sociedade era muita coisa. E eu entendia que ainda não. Então eu já tinha tirado até 2020 a maioria dos alimentos que são industrializados, aquela coisa toda, o excesso, principalmente, álcool. Mas eu ainda usava esmalte, eu ainda usava os produtos convencionais, eu usava muito desodorante. E o primeiro produto que eu tirei foi o desodorante. E foi o mais difícil. Você acabou de falar, né, de uma atleta que está começando a trocar essas coisas. E para uma pessoa inflamada, o desodorante ele é essencial, porque quando a gente está inflamado, a gente cheira mais forte. É uma reação do organismo. E é um cheiro muito característico. Você sente cheiro de alho, você sente cheiro de cebola, mesmo que você não coma os dois alimentos. E aí você tem o CC. Claro que o CC ele tem pessoas que têm por outras questões, mas a maioria das mulheres elas têm um CC ali, um chulé, um cheiro mais forte, porque o corpo, né, nesse período, né, de 24 horas, que é você tomou banho até o outro dia do seu banho, em poucas horas, em 4 horas, você começa a exalar esse cheiro, que é um problema ali do sistema linfático. Você está inflamada, o seu organismo não funciona direito, o seu fígado não funciona direito, e você vai ter uma resposta, e a resposta é o cheiro. Então, para quem é inflamada, um pavor que a maioria das mulheres tem, e eu vi isso no meu Instagram e no meu trabalho, é tirar o desodorante. Então, foi a primeira briga que eu enfrentei em 2020. Eu tirei do dia para a noite. E quando eu tirei, eu percebi qual era o nível da minha inflamação, do meu cheiro, e eu percebi que dava para gerenciar isso naturalmente. E aí foi. Aí, desse dia, né, de junho de 2020 até hoje, foi simplesmente, eu fui retirando um produto de cada vez. E hoje eu não uso mais nada, mais nada. E a aromaterapia, ela entrou como um tratamento mesmo. Eu comecei a tratar a minha ansiedade, meu estresse, gerenciar isso com os óleos essenciais. Porque é surreal a capacidade que eles têm, né, de fazer toda essa cura, essa melhora. E uma coisa interessante, assim, a parte da axila que eu fiquei pensando, a axila, me tira até essa dúvida, onde é eliminado, né? Então, é uma região onde se acumula muita toxina e você precisa eliminar ali. Quando você bota aquelas desodorantes que, você é antitranspirante, você está acumulando toxina, em vez de você botar para você acumulando, né? Também tem esse fator. Acho que esse acúmulo também faz com que fique uma coisa mais contaminada, digamos assim, de toxina naquela região, e quando ela suar, já vai suar com um cheiro desagradável. Olha, eu fico até sem ar de falar sobre isso, porque, assim, é tanta informação que a gente tem nessa região, principalmente para nós mulheres, porque além disso que você acabou de falar, que nós precisamos transpirar, nós precisamos tirar,
sudorese, que a gente elimina toxinas. E as axilas é um desses meios. Se a gente bloqueia aquilo ali, uma das coisas que o organismo faz é tentar eliminar por outra via. Então, você vai acabar começando a transpirar em lugares que você não transpirava. O corpo é inteligente. Outra coisa, se você não um dos sintomas do hipotiroidismo, dos problemas da tireoide, é a falta de transpiração. Mulher, para de transpirar. Isso não é legal. Nós temos que transpirar. Segundo, a gente está com a axila muito próximo das glândulas mamárias. Então, o problema ali... eu sinceramente estou cansada de escutar hoje na internet pessoas que gostam muito da ciência, mas no sentido de a ciência falou, a gente tem que calar. E eu gosto de uma frase muito importante que eu acho que a gente tem que gravar. A indústria nunca vai vir te pedir desculpa por um erro, tá? Eu gosto muito da ciência, mas a Anvisa e esses órgãos nunca vão bater na sua casa, pedir desculpa e pagar pelos danos que foram feitos. E a gente sabe o quantos erros aconteceram lá atrás. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter conhecimento. Então, vamos lá, nós somos mulheres, nós temos glândulas que estão tendo muito problema. Tireoide, as glândulas mamárias, ali os ovários, etc. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar muito mais do que os homens que não têm isso. Então, quando a gente passa um antitranspirante com alumínio, já tem muito estudo, e a gente sabe que esses estudos, ou eles são pouco divulgados, ou eles não querem, ninguém quer pagar por eles, que tem alumínio num câncer de mama ali, tem os metais ali, nesses cânceres de mama ali. Então, se a gente tem esse problema e a gente tem como trocar isso de uma maneira natural, eu acho que é um preço que a gente pode pagar, porque é muito fácil trocar. E no meu Instagram mesmo eu ensino isso de várias maneiras. Então, a gente tem essa solução. Vamos fazer isso, vamos dar uma trégua para o nosso corpo ali, porque a indústria não vai bater na sua casa quando você tiver algum problema, não vai pagar suas contas e não vai te colocar na fila primeira do SUS ali para você ser atendido, né? Então, a gente tem mais problema do que o homem. Então, vamos aceitar que a gente tem esse risco e se você é inflamada, você precisa de pelo menos uma semana de transição. Olha só que interessante. Se você parar hoje, você vai sentir um cheiro. Se você usa desodorante convencional todos os dias, você vai sentir um cheiro muito ruim na primeira semana. Você precisa se dar esse tempo. Então, assim, vai fazer a transição quando você tiver uma semana mais tranquila, uma semana que você possa ficar mais em casa, que você possa tomar mais um banho. Passa um álcool 70 ali, um álcool 40 e depois hidrata, porque o álcool ele mata. Gente, o cheiro vem nada mais do que a proliferação de bactérias. Então dá para você ir ali no escritório, dar uma passada de sabão ali na metade do dia, pega os desodorantes naturais que você tem, mas eu acho que a decisão mais importante e a primeira que deveria ser de tudo que a gente usa é o desodorante. Né? E também você falou uma coisa que eu me preocupo muito da questão dos metais. Tudo, né? Porque nossa alimentação, a panela que a gente... mas na minha casa só tem... Tá, mas no restaurante você come. Você come em algum canto do restaurante, a chapa que assou, sei lá o quê. Então, tudo tem metal. O garfo, enfim. Aí também as coisas, se esse aqui, se não for ouro, é ouro, beleza. Mas se não for, você tá absorvendo metal que você tá encostando ali. Né? Então, tem muito metal que são prejudiciais, né? O metal, ele não só prejudica muita coisa, como ele ancora muito os parasitas, que os parasitas ancoram muito a parte cancerígena também. É uma lama de coisa que um vai puxando para o outro. Mas é aquela coisa, tudo é possível, né? São escolhas que a gente faz para poder adaptar. E a gente vai ajustando à medida que for possível. Mas em relação à pele, porque eu ouço muito as pessoas falando, e também eu faço, sou especialista em harmonização, tenho curso de cosmologia, entendo também bastante de pele. E aquela coisa, o que a gente aprende, vou dizer assim, até por mim, o que eu aprendi na minha pós, tudo, que é aquela coisa, não, porque a pele não sei o que, é tendência, vai para o sol, não sei o que mais lá.
Então, faz o peeling, faz a descamação, faz o microagulhamento, usa um peptídeo, usa sei lá o quê, vitamina, papá, que é o skincare que a gente encaminha e tal. Só que nos meus estudos, fora da parte da pós-graduação realmente de harmonização e cosmologia, nos meus estudos de conhecimentos de natureza, papapá, tem muito a ver com os hábitos, com o que a gente bota para dentro. Porque isso, como você falou, é o quê? Inflamação. Então, o que a gente bota para dentro, o que a gente come, que a gente é totalmente absorvido, e ali sim é o que faz ter o melasma, que não sai. Então, você também trabalha muito essa parte de pele, de manchas, de melhoramento nesse sentido, né? Pois é, então vamos lá, vamos na ordem, porque é muita coisa e é muita coisa que eu quero comentar. Então, vou tentar resumir aqui, ó. Vamos lá, você tem uma especialização numa área em que você se especializou nos estudos convencionais. E aí, quando você sai e vai enxergar algumas outras coisas, as coisas batem muito. Primeira coisa, para quem está aqui e faz procedimentos no rosto, né, principalmente para melasma. Melasma é uma doença, como qualquer outra, e essa doença ela não está no seu rosto. Ela está na sua pele em geral, mas o rosto mancha primeiro. Tanto que quem tem um melasma mais agressivo tem no corpo, não tem só no rosto. Qual que é o problema do rosto para a mulher? É isso, né, gente? Está todo mundo vendo, não tem como esconder, e não tem maquiagem que esconda o melasma. Ela vai, às vezes, até acentuar, porque se ela estiver normal, às vezes ninguém vê, mas quando você passa uma maquiagem, vai ficar aquela sombra, e a primeira coisa que a pessoa vai ver, mas ela está maquiada e nem isso tampou. E é uma coisa muito triste, como tudo, né? Como o cabelo quando cai, como tudo que aparenta no nosso rosto, que é o nosso cartão de visita, quem olha primeiro olha para o rosto, não olha para o seu corpo, né? Dói muito. Então, não vou nem entrar muito no porquê que isso começa. Mas é uma doença, então a gente tem que tratar como uma doença. Quando você tem hoje os profissionais indicando muito peeling, muita descamação de pele, muito tudo, você vai ter uma melhora ali, mas a melhora ela é temporária. Por quê? Porque toda ação tem reação. Quando você, que tem melasma, que sua pele já está reagindo, porque o melasma é uma reação, ela não é a causa, é uma reação. Quando ela já tem essa reação, quando você faz alguma coisa que aparentemente fica legal por um tempo, 3 meses, 4 meses, às vezes até 6 meses, depois ele volta pior, porque a sua pele vai reagir. Ela vai contra-reagir aquilo ali. Então, assim, não é que os tratamentos eles são ruins. Eu prefiro não fazê-los por enquanto. E, graças a Deus, eu acabei não fazendo, porque eu acabei adoecendo muito nova. E em 2020, eu tinha 38 anos, 39 anos. E eu ainda não estava naquela necessidade de fazer, então eu acabei não fazendo nada. Então, eu estou envelhecendo, olhando para cada ruguinha ali aparecendo. Mas o natural, ele conseguiu melhorar a minha pele. Ele conseguiu reverter marcas, linhas. Ele consegue não deixar a minha pele evoluir naquelas rugas que com 44 anos, às vezes, muita mulher já tem. E o que eu vejo todos os dias quanto mais nova, mais jovem as mulheres estão fazendo, elas estão parecendo mais velhas, sendo mais jovens que eu. Então, para mim, não está funcionando. Entende? Funciona, mas você tem que saber o que aquilo ali vai causar. O Botox, por exemplo, é um problema que a gente tem. Por quê? Porque ele paralisa o músculo. E músculo paralisado traz atrofia. Então, você tem a pele que pode ficar mais flácida mais rápido. Porque Aí eu discordo um bocadinho, porque é minha área, viu? A parte não. Essa aí é o que acontece. As pessoas têm esse pensamento de que o Botox vai dar flacidez. A gente não pode comparar tecido de pele, de rosto, com tecido muscular. Por exemplo, meu músculo aqui, se eu parar, ele vai criar flacidez. Ok, o músculo ele tem uma dimensão, ele tem um volume, ele está numa região específica. E o que dá flacidez é a própria pele. Então, vamos lá. Os músculos que a gente paralisa no Botox é o quê? Não é o músculo da cara, é o músculo da testa, é o músculo do olho, só nesse cantinho. Então, eu vou ter problema, flacidez no meu olho. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é só um ponto aqui.
E a testa não vai arriar se você não botar Botox, não tem nada a ver. A pele, ela vai perder a densidade de colágeno dela, que o Botox não é relevante em relação a isso. O que a gente, tanto é que eu digo, gente, o fundamental na estética é Botox e colágeno. Você faz o Botox em pontos específicos para evitar esses movimentos exagerados, para você diminuir a formação de ruga, e o colágeno para você fazer uma coisa que é inerente ao envelhecimento. Então, se seja um PDRN, seja um exossomo, seja um hidroxiapatita de cálcio, seja qualquer outra substância que você coloque para melhorar o colágeno e dar esse bioestímulo, ela é válida na cara toda e no pescoço, no corpo, enfim. Então, você faz no rosto todo para melhorar colágeno e não ter flacidez. Agora, o Botox, não. O Botox, ele minimiza. Então, tipo, eu tenho músculos do pescoço que você faz assim, esse músculo baixa. Se eu colocar um Botox, são 3 pontos. Eu não vou parar o músculo totalmente, porque eu não posso parar esse músculo. Mas eu minimizo. Então, eu coloco 3 pontinhos aqui, um pontinho só nessa banda de cá, porque na banda de cá eu não posso, porque dificulta a deglutição. Então, são pontos específicos só para minimizar aquilo ali e suavizar. Mas ela não se... as pessoas têm essa mania. Eu já vi isso em várias pessoas falando assim, não, porque dá pra... Não, não dá. Não dá. Cientificamente falando, não dá. E eu também sou professora de anatomia cabeça-pescoço, então eu entendo bem de cara, de músculo, de tendão, de fibra, de tudo. E realmente, as pessoas têm esse pensamento, eu já vi isso várias vezes. Estou lavando a alma aqui para poder dizer isso, porque eu já ouvi tanto, eu digo, ai meu Deus do céu, como é que ninguém rebateu essa resposta? Porque não é bem, tem lógica o pensamento, mas não é real. A pele do rosto não pode ser comparada com o músculo, porque são músculos muito, muito fininhos, muito. Se a gente for dissecar aqui, é um músculo muito fininho, não tem relevância na parte que vai cair a cara. Não, a cara vai cair porque ela vai cair pelo envelhecimento. Existe a gordura da face, que ela vai cair pela gravidade e densidade da pele, que ela vai ficando mais flácida, a pele. Mas a parte muscular não tem nada a ver com essa coisa do Botox, não. Mas que é muito relevante. Algumas substâncias em relação a procedimentos não serem utilizadas, porque a médio e longo prazo elas não têm efeito, sim, mas em relação ao Botox, eu sou defensora, mas sendo bem feito, claro, que tem galera muito sem noção. E que você falou que tem as mulheres com cara de velha, olha, é terror, porque eu sou igual a você, 44. Chega paciente no consultório assim, que eu olho, nossa, deve ser uma senhora, porque tá toda bonecada, uma cara cheia de preenchedor, que eu sou muito sutil, eu faço coisa muito delicada. A mulher vinha assim, parece uma boneca inflada, eu penso que ela deve ter uns 60, 70, a mulher tem 35. Eu digo, putz, grila, como é que a pessoa já se enfiou outro troço? Parece que ela está corrigindo alguma coisa que nem precisaria ter corrigido. E para a pele também, nessa parte de rugas, também tem alguns óleos, ou até combinações, né, de óleo que ajuda bastante. Quais são? Que aí eu não sei, essa área. Então, vamos lá. O que eu gosto de falar é que quem nunca usou nada natural, quando começa a utilizar, nas minhas clientes, nas minhas alunas, todas veem um benefício muito imediato e assim, elas ficam assustadas, de verdade. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu gostaria de ver estudos sobre isso, que é o que é o mais importante? O que você tira ou o que você coloca na sua pele e no seu corpo em geral? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria que começa a tirar a quantidade de produto que elas utilizam e começa a simplificar, porque querendo ou não, o natural ele é muito simplificado. A gente não vai fazer 5, 10 camadas de produtos na hora que você acorda. Eu passo um no meu rosto. Um produto, então, para mim, o melhor produto que eu já usei e já testei. O óleo vegetal de jojoba, orgânico ou não, sendo prensado a frio, que é o quê? É uma retirada do óleo de uma maneira natural. Você não usa nenhum outro químico. Um óleo refinado, ele usa químicos para retirar o óleo daquele vegetal. Quando você retira ele no prensado a frio, você está extraindo somente o óleo e acabou. Você não está usando nada que possa interagir e ficar ali. Um óleo refinado, ele vai, para mim, tirar todos os benefícios daquele óleo, daquele vegetal, e um óleo prensado a frio, não. Então, sendo orgânico ou não, ele vai ser bom. Você pegar esse óleo vegetal, que a natureza já te deu, pronto ali, maravilhoso, e você começar a usar ele puro, você já vai ter muitos benefícios. A nossa pele, ela precisa de óleo.
Por que eu gosto da jojoba? Porque é o óleo vegetal que mais se assemelha com o nosso sebo natural do rosto. E é o mais simples de usar. A gente tem hoje, crescendo muito, o tallow, que é o sebo bovino. Mas ele é difícil de extrair, você precisa purificar ele por horas e horas num fogo baixo, e ele tem um cheirinho de ranço que tem do sebo. Então, assim, ele é maravilhoso para a pele, mas o óleo de jojoba está pronto, foi prensado, você pega ele, você passa e pronto. E ele é o que mais se assemelha. Então, peles oleosas e peles secas vão se beneficiar dele por causa dessa semelhança, e ele nem é chamado de óleo, justamente por causa disso. Se você for Já estou estudar anotando aqui para passar. se você for estudar sobre o óleo de jojoba, ele não é um óleo, porque ele se assemelha muito ao nosso sebo natural. Então, ele não vai deixar a sua pele oleosa, ele vai hidratar de uma maneira muito sensacional, porque ele vai repor ali o que falta e vai não deixar você perder a água, né? Porque o óleo ele tem esse poder, ele De forma uma retenção. barreira e você não tem a perda ali de líquido, né? Então não tem aquela desidratação da pele. E aí, quando você pega óleos essenciais que são inteligentíssimos para a nossa pele, como a lavanda, como o frankincense. Hoje eu uso muito palma rosa, eu vario muito para minha pele não acostumar com esses óleos. Então eu dou uma variada também, isso é inteligente. É bom, isso é Não usar importante. o mesmo. Uhum. Então, como você vai personalizar, você consegue dosar ali o quanto que eu quero de cada. E vai vendo ali na sua pele. O frankincense é o rei dos olhos. Para mim, eu tenho um vídeo que viralizou bastante no Instagram, que é a receita melhor que Botox, que é o óleo de jojoba e o frankincense. Mas você pode adicionar a lavanda. Já temos muitos estudos que a lavanda consegue recompor ali o colágeno da maneira dela. Eu não sei se vocês sabem da história da lavanda, né? A lavanda foi o primeiro óleo da aromaterapia moderna. O pai da aromaterapia, o químico o farmacêutico, né, que trouxe esse nome, porque os óleos essenciais eles existem antes disso, mas o nome aromaterapia ele foi desenvolvido por causa desse cara que era um estudioso dos óleos essenciais também. Ele não trabalhava com isso, mas ele estava estudando sobre isso e ele teve uma queimadura muito grave no laboratório dele e ele tinha uma vasilha de óleo essencial de lavanda. E a reação dele foi pegar aquele óleo e mergulhar as mãos dele e passar onde tinha queimado. E ele viu um processo de regeneração celular ali, e fora a dor que diminuiu drasticamente imediata. Então, a lavanda ela tem esse primeiro impacto por causa desse processo, né, da existência da aromaterapia, como a gente conhece hoje. Então, os estudos eles são muito maiores na lavanda e no alecrim por conta disso. Mas a gente tem centenas de óleos essenciais. Então, e lembra que o óleo essencial ele é uma molécula. Ele é feito de moléculas químicas. Então, cada óleo essencial tem ali a sua porcentagem dos óleos, das moléculas principais. Então, você consegue substituir isso, você consegue trocar. Então, você consegue mexer nas porcentagens. Então, hoje eu uso muito óleo de pitanga, que tem um cheiro maravilhoso, ele tem um poder de clarear a pele. Então, eu não preciso gastar com óleo de rosa mosqueta, que muitas vezes é difícil de achar, ou é muito falsificado e é muito caro. Então, o óleo de jojoba ele é muito mais o óleo vegetal, né? Eu tenho que sempre falar o vegetal antes, senão a galera vai começar a procurar óleo essencial de jojoba, tá? Então, óleo vegetal de jojoba e óleo essencial de frankincense ou lavanda, ou eles juntos, e você personaliza ali em 1% e faz o seu melhor que Botox, por exemplo. E aí você passa. Por que eu brinco que é o melhor que Botox? Porque é algo que eu principalmente vi no meu rosto. Eu tenho uma foto, uma não, várias fotos, antes de começar a utilizar esses produtos naturais, lá em 2018, 2017, 2019, e hoje. A qualidade da minha pele hoje é visivelmente melhor do que naquela época que eu não utilizava. E, teoricamente, era para estar piorando, porque eu estou envelhecendo. Então, quando eu tinha 38 anos de idade, eu tinha marcas de rugas
que hoje eu não tenho, com 44. Então, assim, isso é empírico, não tem como discutir. Eu vejo uma melhora e não só eu, como todo mundo que usa. Então, por isso que eu questiono muito se a gente está colocando coisa demais e não está deixando nem a pele fazer o trabalho dela, ou a gente está sufocando essa pele, ou pesando essa pele também, porque você está passando camadas e camadas e aquilo ali pesa. Né? Você não está deixando a sua pele exercer o sebo da Sim, e o sebo da sua pele trabalhar para você. Até o sol, a gente sabe como o sol é fantástico para a gente, para a saúde, o sol, só que é tão doutrinado que tem que botar protetor solar dentro de casa, que eu mesmo colocava protetor solar o tempo todo. Depois que eu fui ver a terrorismo, era terrorismo, né? Eu tirei o sangue e fui ver no microscópio, fui ver que a quantidade de microplástico que tinha no meu sangue, eu digo, caralho, eu sou toda boazinha, saudávelzinha da estrela, só tô naturebinha, tô cheia de microplástico, eu disse, cara, tá tudo errado isso aqui. Né? E a questão da reação química do protetor solar químico. Eu uso se eu for para um sol, eu moro no Nordeste, se eu for para uma praia, ficar o dia todo brincando, aí eu boto, aí também não vou sair toda queimada. Mas no dia a dia, eu não coloco protetor solar mais, não. Mas então, eu acho que rolou um terrorismo absurdo com essa coisa do óleo do protetor solar dentro de casa. Isso é quer gastar dinheiro comprando protetor. inconcebível. Fora que a quantidade que tem que passar. Hoje tem aquela coisa dos 3 dedos que eu sempre vejo. Tem que ter uma quantidade mínima. Falo, gente, se você vai ficar menos de, sei lá, 40 minutos exposto no sol, você não precisa nem de protetor. Você precisa de um chapéu. Não, é até bom para você aumentar a vitamina D, melhorar a absorção de cálcio. Não, mas você está com medo da ruga, põe um chapéu, deixa seu braço tomar sol, deixa seu corpo tomar sol. Agora, você vai ficar acima de 40 minutos, 1 hora, todos os dias. Eu jogo beach tênis, eu vou ficar 3 horas num day use, eu coloco blusa, eu pego protetor solar físico, eu não passo o químico. Eu coloco a minha maquiagem que eu tô hoje, fui eu que fiz. Então, eu tô aqui com a minha base, tô com o blush, e o blush é o mesmo da sombra, que é o mesmo do batom. Então, é isso que eu passo. Isso aqui é uma barreira física, porque tem óxido de zinco. Então, isso aqui é o meu protetor solar. Então, eu vou maquiadinha pro beach tênis bonitinha, é oleoso, porque é um protetor solar que eu escolhi fazer oleoso. Você pode fazer ele não oleoso também. O óxido de zinco é uma barreira física, eu pego um boné, eu pego uma blusa, eu tampo a minha pele e eu vou jogar feliz. De vez em quando eu dou umas torradinhas no corpo ali, mas eu evito que o meu rosto esteja exposto, porque a gente sabe que 3 horas num sol não vai ser uma coisa legal, porque as células ali vão ser destruídas e às vezes não tem como. Mas esse terrorismo, sabe? Esse terrorismo de qualquer... A gente tem que ser racional, né? A gente tem que ser inteligente. Parar e falar, cara, tem sentido isso? Porque falaram, não, mas pensa. Né? As pessoas não pensam. Elas precisam uma pensar. Planta sem sol, ela morre. Se a gente não tomar sol, vai ter problema também. Então, não é 8,80. Eu sei que o excesso de sol vai fazer mal, e todo mundo sabe disso. Mas cadê a palavra excesso de sol? O excesso. A palavra excesso sumiu do dicionário. Ficou somente tomar sol de qualquer jeito é prejudicial. Gente, não é. Não é, porque a gente tinha antigamente tratamento de doenças que eram feitas aonde? Nos solários. A gente tomava sol para curar doenças. Gente, vamos voltar a pensar. Né? Vamos voltar a raciocinar. O legal da maquiagem, porque maquiagem todo mundo, ninguém vive sem maquiagem mais. Eu adoro um lápisinho de olho, um blushzinho e tal, e todo mundo, até criança, começa, eu tenho um filho adolescente, já começa a digo, filha, pelo amor de Deus, tá indo pra escola, bota só um gloss, um hidratante labial. Eu não julgo as crianças e adolescentes, porque eu fui daquela criança que eu queria usar batom com 5 anos de idade. Eu amava. Nossa, eu usava batom. Mas é muito triste a gente, tipo assim, eu sei que... Até corretivo, o que olheira,
feminina. Mas existe, né, a cosmética também. O ambiente ele tá assim, ele tá É, favorável. Agora, você pode substituir tudo, né? Então, eu acho que de substituição hoje, a que me deixou mais feliz foi justamente a questão da maquiagem. É eu ter a minha pele feliz. Fora que a qualidade, a textura e as manchas da minha pele melhoraram demais. Então, a maquiagem numa pele saudável, ela fica mais bonita. Quanto mais saudável a sua pele tá, menos maquiagem você precisa. Isso é muito libertador. Falando de uma pessoa que foi modelo e vivia maquiada, né? E eu tinha pavor na época, e eu não tinha substituto, né? Tô falando de uma época que não tinha nada. Eu tinha que me maquiar todo dia, eu tinha pavor, porque aquela quantidade de maquiagem trazia malefícios também. E hoje eu tenho uma maquiagem que trata a minha pele. Ela clareia, porque o óxido de zinco ele clareia. Então, assim, eu estou usando aqui só manteigas e óleos, e eu sei o que, que tem ali dentro, e eu estou feliz, porque eu olho no espelho e eu falo, eu estou feliz com o que eu estou vendo. É uma pele saudável. Então, hoje eu tenho maquiagem e eu ensino também. Então, eu tenho maquiagem natural, os produtos naturais, todos, a gente consegue substituir todos, e fazer todos em casa para quem gosta com a graça de Deus, assim, esse ano, ano que vem, vai ter muita marca realmente natural, porque a gente não pode acreditar que a pessoa colocou um rótulozinho ali, ela é um produto natural, mas a gente está no processo de transição. Então, eu acho que cada dia mais vão vir mais marcas 100% naturais mesmo, porque isso é possível. E a gente tem. E a gente saber que tem a possibilidade de a gente melhorar. Então, se sua filha te pedir, com 5 anos de idade, um batonzinho, você não precisa de comprar na farmácia aquele lixo que vende lá. Porque aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, é melhor você. Eu tenho receitas no meu Instagram de graça, de um gloss de graça. Vai lá e faça. São 2, 3 ingredientes. Mas não compra aquelas coisinhas com aquele gostinho de não sei o quê, de não sei o quê, porque aquilo ali vai fazer mal demais para sua criança de 5 anos de idade que está em desenvolvimento. Você não precisa de falar não para ela, mas você pode fazer junto com ela. Você pega aquela receita, vem cá, filha, vamos fazer juntas o seu batonzinho da cor que você quer? Gente, não tem coisa melhor do que você estar fazendo algo que é natural com a sua filha para ela usar tranquilamente e você dormir com a cabeça tranquila. Então a gente consegue substituir tudo hoje, todos os cosméticos. E o mais desafiador para mim foi a questão da tintura, né? Eu consegui ter um cabelo natural preto e falar, putz, agora eu consegui ter um resultado melhor do que as tintas. Eu já usava sem amônia, eu achava que estava tudo bem, mas não está tudo bem. A amônia é só a pontinha do iceberg. E a primeira aula que eu fiz foi uma aula para as minhas alunas falando sobre isso. E quando eu aprofundei, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de usar. Mas eu não estou pronta para parar de usar a tinta, porque eu tenho muito cabelo branco. Eu deixei o meu cabelo branco por 3 anos. Eu não me adaptei, porque o cinza não fica bem para mim. Eu acho lindo, mas não combina. Não tem aquela coisa de coloração, pessoal? O cinza não é bom para minha pele. Eu olhava e eu me achava feia e eu fiquei 3 anos me achando feia. Eu fiz a transição por 3 anos e eu falei, eu preciso, e eu usava sem amônia. E aí eu descobri que o sem amônia não adianta nada e piorava todas as minhas condições de cabelo. E aí, quando eu coloquei, que eu desenvolvi o método, que chama o método Adeus Brancos, estou aqui com a raiz grande, já precisando. E aí eu descobri que a gente tem várias tonalidades de tinta que a gente consegue chegar com as plantas 100% naturais, de verdade. Não é aquilo que vende na farmácia pronto, aquilo não é puro e não funciona, porque tem rena na farmácia pronta, mas não tem como as plantas, a gente chama de plantas tintórias, não tem como elas funcionarem se elas estiverem prontas. Então eu ensino a fazer as químicas para você escolher a cor, e a gente consegue chegar do loiro ao preto, 100% natural, só que tratando os seus cabelos. Então, assim, o natural para mim além dele cumprir a função, igual eu tenho aqui a maquiagem, que tá me deixando eu me sinto mais bonita,
ele tem uma função de tratar a sua pele, de cuidar da sua pele. Então, tudo que é natural, a gente tem essa função. Ele está cumprindo a função que é o fim da cosmética e te deixando mais saudável. Ah, não tem como. Não, eu acho a perfeição, porque a gente gira o ecossistema da maneira que ele deve ser girado. Você está vivendo no planeta Terra, você se alimenta das coisas da Terra, você usa as coisas da Terra para a sua beleza, para a sua saúde física, interna e externa, e continua tendo aqueles benefícios todos, né, estéticos ou fisiológicos, da própria natureza, né, que é o que a Terra está oferecendo para a gente. Essas coisas que a gente sai pegando da farmácia e tal, tem, né, como eu falei no começo, tem sempre coisas que não são positivas. E você vai no bolo, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, termina acumulando. Aí você tá com a pele com problema, tendo espinha, tendo um monte de coisa, porque ela está sufocada de tanto produto, ou tendo reações a produtos. E a natureza geralmente é muito biologicamente compatível. Sim. Né? Em geral, não se tem muito processo alérgico ou alguma rejeição de produtos naturais. Pelo contrário, muito menor. Sim, acontece. Tanto que tem gente que tem alergia a alguns óleos essenciais, tem gente que pode ter. Eu tive, até agora, da quantidade de aluna que eu tenho, eu tive acho que 2 alunas que têm alergia a algumas plantas tintórias, mas não é aquela alergia absurda. E já na literatura, eu estudei isso antes para poder falar isso com propriedade, a porcentagem de pessoas com alergia a essas plantas é irrisória, é tipo 0,2%. Então, assim, e a gente está falando de plantas que são milenares, porque são usadas na Ayurveda. A Ayurveda, a gente tem ali indícios de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, gente, a gente não está falando nada de novo, né? Não é nada novo. Pelo contrário, o novo é o que está pronto ali na farmácia, gente, que tem menos de 100 anos. Então, a gente está falando de coisas, resgates milenares. É o que eu falo, eu digo, às vezes, a minha mãe comenta, aquilo ali é tradicional. O nome é tradicional na medicina moderna. Tradicional, para mim, é o xamanismo, é a medicina chinesa, as coisas indianas. Exatamente. Isso tem história. E se usa até hoje, é porque funciona para caramba. Né? Exatamente. Ele está repercutindo até por hoje porque funciona, não é porque não funciona. Se não funcionasse, está preparado. Está aí obsoleto, ele não está obsoleto, ele funciona. A gente que é iludido por outras coisas. Mas é lindo, né? A gente vê como a gente foi condicionado, né? A gente foi muito condicionado a acreditar que isso que é o bom, que isso é que é o moderno é o bom, o moderno é maravilhoso. A gente acabou de falar, né, Guta? Se você pudesse, se coubesse na sua vida morar no meio do mato, você moraria. Tanto quanto eu, não cabe na minha vida morar no meio do mato, porque eu gosto da modernidade. Só que eu posso unir os dois. E aí eu vou ter o maravilhoso mundo dos dois. Perfeito. Sabe? É a gente usar a luz artificial e, ao mesmo tempo, poder minimizar esses danos com outras coisas. E cabe falar agora uma coisa que a gente quase isso ia ser o tema da conversa da gente, mas cabe falar agora um pouquinho bem rápido, seria da mudança de pensamento, né? Que foi o que você pensou que queria falar. E, de fato, a gente precisa dessa mudança de pensamento, a gente precisa ter essa compreensão que o que a gente deveria fazer são essas escolhas, porque a vida é feita de escolhas e a sua consequência positiva está inerente às suas escolhas positivas. E essa modificação do seu pensamento é importante para essa mudança toda, para o seu próprio bem. Eu acho que a gente precisa questionar tudo. Assim, eu só mudei nova, porque eu falei lá no início, eu sempre questionei algumas coisas desde nova. E tem muitas pessoas que estão condicionadas a não questionar nada. Então, a gente precisa questionar. Se está te incomodando, questione. Se você viu algo que não está legal, questione. Sabe, esse questionamento vai te fazer enxergar as coisas. Se a gente não questionar nada... Eu falei com você, né? Eu adoeci com 22 anos de idade. A gente foi doutrinada a não questionar médico. Como se médico não deixasse de ser um ser humano que erra. Porque ser humano erra.
Ele foi Nós erramos. condicionado a estar naquela linha, né? Então, por que que eu tenho... Então, assim, eu fui num médico... É isso que as pessoas não entendem. A modernidade, ela veio para isso. Os especialistas vieram para nos ajudar. Graças a Deus. Graças a Deus, se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou para o hospital e eu tenho os especialistas para me atender. Mas eles não precisam ser a única ajuda que eu tenho. Perfeito. Entende? Ele foi lá e me ajudou pontualmente. O que que cabe a mim agora? O que que eu tenho que fazer? O que que eu posso fazer? Entende? Eu fui para o hospital porque eu tive uma crise de pânico e eu achava. Vou dar um exemplo que dá para entender. E aí eu achava que eu ia morrer e eu fui para o hospital e eles me deram um medicamento ali na hora que pausou aquilo porque precisava pausar. Agora, o que cabe a mim fazer? É entender de onde que vem. Eu preciso tomar aquele medicamento todos os dias para controlar uma crise. Por que que eu tive a crise de pânico? Então, peraí, os óleos essenciais, eles são essenciais numa transição de retirada de medicamento. Às vezes você não vai conseguir tirar um medicamento sozinha e os óleos essenciais podem te ajudar. Nessa transição, não vai te salvar. Não vai fazer você parar de ter. Se você tirar um medicamento e começar a usar óleo essencial, você pode se ferrar muito, perdão da palavra. Então você tem que entender isso, de onde vem, por que que vem, questione. Não aceite que um médico falou que você vai tomar um remédio de tarja preta todos os dias para tratar, não vai tratar nada. Ele bloqueou o problema que você tinha ali na hora. O que que você vai fazer depois? Eu quero falar isso, Guta. Esses dias eu vi uma notícia que deixou uma galera em pânico. Eles retiraram o Rivotril em gotas das farmácias. Até então eu não sei se voltaram. Isso gerou um pânico geral, porque tem gente que não vive sem o Rivotril em gotas. E não tinha substituto. Você tem noção? O quanto que a gente precisa se autorresponsabilizar pelas coisas e parar de achar que um Rivotril em gotas vai te salvar? Até porque ele vai parar de fazer efeito. E aí? Qual que é o próximo? A farmácia quer. A farmácia está doidinha para você migrar de um para o outro. Porque ela precisa de recorrência. Ela precisa te vender todos os dias alguma coisa. Se você parar de comprar alguma coisa todos os dias, ela vai ter um problema. Uhum. Então, sempre vai ter que ter atrativos. Pois agora, ela que se organiza para ter óleo essencial, que é o futuro. E que normalmente ela vende algumas... E ela vende algumas marcas que são essências, tá, gente? Por favor, tomem cuidado. Olha o rótulo direitinho. Nossa, amei. Nossa Maria, era Senhora. para ficar aqui até amanhã, porque as duas que gostam desse assunto, as duas que gostam de Né? coisa natural, de coisa estética, gostam de saúde, é muito assim. Não, e você já percebeu que a gente fala uma coisa e entra numa outra, e entra numa outra. Quando vê, minha filha, a coisa já... Já foi. Eu amei. Mari, deixa o pessoal, tua rede social, porque você dá aula, você tem produtos, você vende produtos, e você também dá aula para as pessoas fazerem, né, esses produtos para vender, eu acredito. Olha, eu vou te falar. Conta tudo e deixa aí o link para o pessoal. Anota Hoje agora aí. Atenção. Hoje o meu foco é aula, né? Eu tenho os meus cursos gravados. Isso já demanda bastante, porque é muito suporte, e eu mesma faço todos os suportes. A gente falou sobre isso, né? A inteligência artificial, ela nunca vai conseguir substituir a gente. Então, aquele calor, eu ali todos os dias com aquele cuidado, isso ninguém, graças a Deus, nunca vai substituir. Então, eu me dedico nisso. Os meus produtos prontos eu só vendo para alunas, porque eu não dou conta de atender a demanda toda do Instagram. É uma coisa assim, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você tiver qualquer dúvida sobre marcas de óleos essenciais, você vai lá no meu Instagram, é Mari Montanheri, do jeito que está aqui. A Guta vai deixar ali depois um linkzinho. Mari Montanheri. Mari Montanheri no YouTube, Mari Montanheri no TikTok. No TikTok agora, eu estou pegando tudo que eu uso e colocando os links, porque agora tem um TikTok Shop. Então, isso está muito legal. Eu estou desenvolvendo isso ainda. Mas eu quis focar porque o Instagram não dá para colocar link e o TikTok dá. Então, eu tenho todos os meus cursos, tem alguns ali no link da bio.
Se quiser, é só me chamar no inbox que eu mando lá o que está disponível. Hoje eu estou focada muito no Adeus Brancos, mas tem disponível Cabelos Radiantes, que é essa questão do tônico, shampoo natural, para tratar essa queda de cabelo, dermatite, tudo que você tiver ali no couro cabeludo. Tem como a gente resolver isso naturalmente. Tem o curso Smart Beauty, que é a maquiagem natural. O cabelos brancos chama de cabelos brancos, né? O Adeus Brancos. E é isso, eu adoro esses nomes diferentes assim para poder remeter cada coisa. Mas é Não, é ali, tô bom, lá todos os dias. claro, né? Fica super claro, bem autoexplicativo, as pessoas já vão Sim, direto, não tem dúvida. Ah, qual é o nome dela? Não sei, você cadê os... É branco, branco, bota lá, achou. Depois vê que é a Mari, que fez tudo isso incrível. Ai, Mari, estou super feliz, bem contente com igualmente. as explicações. Certeza que o pessoal vai amar, vai gostar, vai entrar lá e entrar em contato com você, fazer os cursos. Eu mesmo já quero fazer umas coisas lá para o meu consultório também. Para mim, que eu te falei na tua queda de cabelo, também preciso melhorar essa parte aí de tônicos. E muito obrigada, amei. E Obrigada a até você, é a bom próxima. demais. É bom demais conversar com essa sintonia, né, de informações assim, é muito gostoso. Obrigada, querida. Um beijo enorme, até a próxima. Beijo.